Bom dia! Bom dia, Robertinha! Você, essa hora, Roberta? Bom dia, Monique, Joyce! Dei uma atrasadinha, né? Tô mandando criança pra escola. Vocês já viram, né, como é que funcionam as coisas. Mas deu certo. Débora, bom dia! Andiara, sejam muito bem-vindas. Prazer ter todos vocês aqui comigo, mas essa live... Gente, esse horário 7 horas é um desafio para todos nós, né? Mas depois, mais pra frente, eu vou falar um pouco mais sobre a rotina de um terapeuta de verdade. Não que, né? Não que é a regra, pelo amor de Deus, mas diz muito, concordam? Diz muito. Então, vamos falar sobre a rotina. Essa semana mesmo eu vou postar uns vídeos sobre isso. Vou dar uma palhinha já sobre rotina de um terapeuta de verdade. Vou ver as horas aqui. Acho que já dá pra gente começar, né? Vamos começar. Então, gente, a live de hoje tem a ver com um assunto que apavora alguns terapeutas. Eu tenho essa experiência toda aí que vocês conhecem, né? Que vocês já sabem. E ainda é um desafio para mim esse tema, a dor do cliente, né? Ainda é. Isso tem a ver também com o respeito que a gente tem, né? Pelo trabalho, pelo nosso cliente, pelo que machucou ele a vida inteira, né? Essa coleção de dores dele, essas coisas que ele foi vivendo, foi machucando ele, e a gente deve ter sim um respeito por isso. Então, de certa forma, é interessante que esse tema mexa com você. Não é que você tem que ficar lá super corajosa, super corajoso e vou sim, e vou cutucar mesmo, que eu gosto de ver, né, o circo pegar fogo, né? Não. Tem que ter um respeito mesmo. Então, bom dia, Lauton. O Roberto, você acordou ele, Roberto? Você falou comigo que não ia acordar. Se comporte, Lauton, coisa séria hoje, viu? Muito bom. Seja bem-vindo. Então assim, é um assunto que sim, é pra estremecer um pouquinho mesmo, todos nós. Eu acho que a partir do momento que o terapeuta ele fica muito confortável, de uma forma muito automática com essa profissão, é um perigo. Então, de certa forma, é importante que a gente dê uma pensada sobre o assunto sim, viu? Então vamos falar disso. Qual é o objeto, gente, de trabalho de um bom terapeuta? Um terapeuta de verdade, ele tem um objeto de trabalho. Muitas pessoas pensam que são as emoções do cliente, que a gente trabalha a emoção dele. Será que é mesmo, né? Olha, eu posso dizer que o nosso objeto de trabalho é a dor do cliente. E eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? O que impede, para começar esse raciocínio, o que impede o seu cliente de acessar as emoções dele? Ou a forma dele manifestar essas emoções? O que impede ele de fazer isso, né? Por exemplo, de acessar a alegria dele. O que impede o seu cliente de acessar a alegria dele? O que impede ele de acessar a raiva dele? O que impede ele de acessar a tristeza, a verdadeira tristeza dele? Né? É justamente a dor dele. Mas, Marcela, o cliente ele tem que sentir essas emoções, ele tem que acessar, ele tem que ficar triste, ele tem que ficar com raiva. Mas a raiva é errado, Marcela. Faz mal a raiva adoece a gente, a tristeza também. Mas, gente, essas emoções, elas não são gostosas de se sentir mesmo, não, né?
mas elas são extremamente necessárias. Quando a gente fica do nosso lado, quando a gente se permite sentir cada emoção, os conflitos internos tendem a diminuir, né? Por quê? Porque eu tô me ouvindo, fiquei com raiva, eu preciso entender por que eu estou com raiva. Eu fiquei triste, eu preciso entender por que eu fiquei triste. As minhas emoções me contam quem eu sou, né? As emoções do seu cliente contam para ele quem ele é, né? Por exemplo, vamos pensar aqui numa situação que a gente está vivendo hoje em dia, bobinha, mas eu gosto de situações bobinhas porque faz a gente, né, pensar um pouco melhor sobre as coisas. Por exemplo, pernilongo. Quem é que gosta de um pernilongo zumbindo no ouvido, né? Ninguém gosta de um pernilongo zumbindo no ouvido. Mas é porque ele irrita, ele dá raiva, né? Se eu não me ouvir que tá me incomodando, se eu tentar ignorar esse pernilongo, a minha raiva vai aumentar. Mas se eu levantar e de alguma forma eliminar esse objeto, essa coisa que tá me incomodando, eu vou ficar do meu lado. Eu estou agindo para tornar a minha vida mais confortável e mais feliz para mim. Então, eu ouvir a minha raiva, eu sentir a raiva, eu me permitir sentir raiva do pernilongo, e eu ouvir essa raiva e tomar uma atitude em relação a ela, me ajuda a tornar a minha vida mais confortável e mais feliz para mim. A raiva me conta o que está insustentável, o que tira a minha paz. Ela é muito importante, né? Mas se eu não ouço a raiva, ela acumula e aí dá vazão. Aí é que mora o problema, né? A vazão da raiva. É onde surgem os problemas. Lá em Efésios 4:26 fala, né? Fiquem irados, mas não pequem. Então o problema não está na emoção da raiva, e sim na vazão dela. Mas se eu cuido de mim, se eu me dou a vida que eu desejo ter, se eu me ouço, se eu fico do meu lado, não tem porquê a explosão da raiva. Eu tendo a ter mais paciência porque eu estou me ouvindo, né? O cliente, gente, é importante que ele acesse essas emoções primárias. Essas emoções primárias contam para ele quem ele é, né? Por exemplo, né? A gente, pensando aqui nessa história do pernilongo, por exemplo, vamos supor que eu tenha tido uma criação com pais abusivos ou ausentes. Vamos supor, uma hipótese mesmo. Como é que eu vou tender a lidar com esse raio desse pernilongo? Vamos pensar aqui, uma criação abusiva, né? Por exemplo, né? Vamos supor que os meus pais eram agressivos, que me agrediam, né? Me batiam, insultavam, me humilhavam. Qual seria o resultado? Qual seria a consequência? Fala aí pra mim, né? Na sua opinião, qual seria a consequência de como eu lidaria com a raiva, já que eu tive pais assim abusivos, que me insultavam, me humilhavam, eram extremamente agressivos? Falem aí o que vocês pensam que seria de consequência pra mim. Vou dar uma dica, tem duas possibilidades. Vamos ver aí o que vocês conseguem pensar sobre isso. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Conseguem aí me dar uma ideia? Tive pais abusivos. E aí, como que eu vou lidar com a raiva? Já que eles me colocaram em situações em que eu me sentia, às vezes, muito humilhada, agredida, abusada mesmo. Pessoa ser crítica demais. Sim, eu acho também, Janaína, uma boa consequência. Bom dia, Elaine. Gente, que privilégio, a Elaine tá online. Que legal. Tá comendo? Bom dia, Janaína. Come mesmo, minha filha. Faria o mesmo, Daisy, exatamente. Uma das coisas faria o mesmo copiando o que recebeu, ou teria pavor de copiar o exemplo? Exatamente. São essas duas as possibilidades, né? Uma a pessoa copiaria porque ela viu o que é ser adulto, né? Ela passa a fazer do mesmo jeito.
Isso, Joyce, isso mesmo. Copiar o comportamento dos pais. Isso. Descontando a raiva do pernilongo em outros é o caso, né? Você não eliminou o pernilongo, você tá acumulando raiva. Aí o outro não tem nada a ver com o pernilongo. Isso, exatamente. Muito bem. Ah, sim, a pessoa extravasaria sua raiva comendo também, porque torna-se um vazio e ela vai ter que suprir isso de alguma forma. A comida é um bom exemplo. Exatamente, exagerando em alguma coisa. Perfeito. Vocês estão ótimas. Ótimos. Parabéns, gente. Isso mesmo. Isso, uma situação é copiar, né? Vocês falaram certinho. E a outra é se tornar extremamente boazinha e tenderia a suportar qualquer coisa. Então, ou eu aprendo com os meus pais que eu devo colocar a raiva pra fora, ou eu aprendo que eu não devo colocar a raiva pra fora por medo, para que as coisas não piorem, porque eles não são agressivos. Uma das consequências é gerar medo na criança, né? Aí o que a criança faz? Eu tenho que ser boazinha pra não piorar, porque já tá horrível. Se eu surto aqui, o que vai acontecer? Então a criança, ela aprende a engolir, né? A ignorar a dor dela, ela aprende a ignorar a raiva dela, ela aprende a não sentir mesmo, ela acha que é errado ela ser ela, né? A pessoa aprende, no meu caso aqui, se fosse o meu caso, esse tipo de criação, eu aprenderia que eu estou errada sempre, que eu devo abaixar a cabeça e aceitar tudo. Aí o pernilongo chega zumbindo no meu ouvido, adivinha o que eu faço? Eu aceito, eu aguento, eu não uso a minha raiva. E essa raiva poderia melhorar a minha vida. É só um pernilongo, não é mais os meus pais. Mas como eu aprendi a me ignorar, eu não ouço nem um pernilongo. Mas Marcela, é só você aprender que você tem que levantar e resolver o pernilongo e tirar ele da sua vida. Mas, gente, chega num ponto que ele nem me incomoda. Eu passei por coisa tão pior que um pernilongo não vai me incomodar. Eu fiquei forte, eu fiquei resistente. Se você for meu terapeuta, eu nem vou te contar que o pernilongo me incomoda. Que o pernilongo vive zumbindo no meu ouvido e que eu largo pra lá, né? Eu não ouço a minha raiva, eu calo a minha raiva. Eu aprendi isso na infância. Eu não vou te contar do pernilongo, como sua cliente, eu não vou te contar do pernilongo. Mas às vezes eu vou te contar de uma relação abusiva. Alguém que é agressivo comigo, né? Agressivo às vezes verbalmente comigo, né? E você, terapeuta, vai tratar esse evento. A gente tende a pessoa chegou com uma relação abusiva, eu vou tratar, ajudar essa pessoa a lidar com essa relação abusiva. Quem sabe até finalizando essa relação, né? Não é o que a gente faz? A gente tende a tratar o evento, mas não resolve o problema, a raiz, que é aprender a acessar e a ouvir as suas próprias emoções primárias, né? Em todas as situações que eu vivenciar como sua cliente, eu preciso aprender isso. E não só tratar o evento em que eu sou agredida verbalmente. Ó, a Elaine falou assim, a raiva pode, por exemplo, ser refletida em vergonha. Por isso, até entender o porquê de uma vergonha pode trazer muitas respostas. Exatamente, esse é o ponto que a Elaine colocou, gente. Entender, olha aí, entender o porquê. Isso é entender o seu cliente, ajudá-lo a se entender, a se conhecer, saber o que está acontecendo com essa raiva dele, com essa tristeza dele, que ele não está sentindo, né? Então, é trabalhar mais na raiz do problema do que na consequência dele. Ele não ouvir eu, né, no caso aqui no exemplo, não ouvir a minha raiva, significa que há um fator, uma raiz desse problema. Se eu não tirar a raiz, se eu ficar só ali tratando a consequência nas situações que o meu cliente traz para mim, eu não estou ajudando o cliente. Ele vai depender de mim a vida inteira, né? Ele vai ter que trazer para mim sempre alguma situação para ajudar ele naquela situação. Agora, se eu ensino ele a viver, se eu ensino ele a se ouvir, a sentir, a pensar, para daí agir em qualquer situação, de acordo com o que faz sentido para ele naquele momento de vida, aí sim eu tratei o emocional desse cliente. Eu proporcionei para ele uma terapia de verdade, uma terapia de qualidade, né?
com isso tudo que eu falei aqui, qual que é o objeto de trabalho do cliente? Nosso, né, do terapeuta de verdade. Não são as emoções do cliente, é a dor dele, né? Qual é a dor, qual é o trauma, quais são as dores e os traumas que ele carrega, que embota as emoções primárias dele, que castra ele, que impede ele de acessar e de criar a vida que ele gostaria de ter. Na verdade, ele nem sabe qual é a vida que ele gostaria de ter, porque ele aprendeu lá desde a infância que ele não pode se ouvir. Ele aprendeu um monte de regras que ele tem que seguir para as pessoas ficarem felizes com ele. Ele não sabe se ouvir, ele não sabe se conhecer. E é a dor que impede isso, né? Então, é a dor dos nossos clientes, os traumas do passado, né? Que fazem ele lidar de forma tão desequilibrada com as emoções primárias dele. Né? Se ele não lida com as emoções primárias dele, adivinha o que acontece com os pensamentos dele? E depois com os sentimentos que vêm dos pensamentos dele, né? Ele realmente não está equilibrado mesmo, né? A dor que ele traz lá de muito tempo faz com que ele entre em conflito e não saiba construir a sua vida de acordo com o que faz sentido para ele. Ele nem acessa o que faz sentido para ele, né? Bom, mas aí a gente viu a importância de acessar a dor do cliente, não é? A gente viu a importância de fazer esse movimento. Agora, quais são os desafios de acessar a dor do cliente? Vou falar mais de nós terapeutas, né? Nós temos coisas nossas que se tornam desafios que nos impedem, que nos bloqueiam mesmo de acessar a dor do nosso cliente. Por exemplo, medo da dor do cliente. Você tem medo da dor do cliente? Medo de não saber ajudar. Você levantou a dor, e aí? Será que eu vou conseguir ajudar se eu levantar essa dor, né? Medo de não saber lidar com essa dor. A hora de levantar, a hora de baixar, porque a gente tem que saber fazer isso. Às vezes a gente levanta a dor do cliente, aí ele dá uma perdidinha ali por algum motivo, você tem que saber baixar. Porque às vezes levantou, resolveu um pouquinho, baixa de novo. Depois você vai levantar de novo. É esse movimento, essa habilidade que o terapeuta cria ao longo da experiência, que faz com que ele atenda o cliente, né, de forma a não fazer mal, e sim realmente só fazer bem. Medo dele piorar, né? Não dá medo? Ah, Marcela, mas já fiquei sabendo de terapeuta levantar a dor assim e a pessoa ficar de cama 15 dias. Piorou o cliente, né? Você tem medo do que pode acontecer com a semana do seu cliente? Se você levantar a dor dele, né? Medo de não conseguir resolver, você levanta e não resolve a dor? É sério, né? Tem que resolver, levantar tem que resolver. Outra coisa, é medo de traumatizar o cliente, né? Com o próprio trauma dele. Às vezes ele nem lembra do que ele passou. Aí você vai levantar e vai lembrar, aí vai gerar tipo um trauma assim pra ele. Medo de criar um novo trauma, né? Olha, honestamente, eu fico feliz de saber que você entendeu quão perigosa é a nossa profissão. Fico feliz de saber. Com certeza, esse nosso objeto de trabalho, que é a dor do cliente, é muito delicado mesmo. A gente tem que ter respeito pela dor do nosso cliente, né? E lidar com ela com muito amor e cuidado. Mas manter esse certo medo, esse certo respeito, só que também tem que não se deixar paralisar por ele, né? Esse é o ponto, saber o equilíbrio disso. Enfrentar o medo mesmo com muita técnica e com muito amor, mas principalmente amor. Mas, Marcela, é justamente, você chegou no ponto, amor. É justamente por amar muito o meu cliente que eu não quero mexer na dor dele. Eu não quero, eu não gosto, eu fico com medo e eu decido que eu não vou mexer na dor do meu cliente porque eu amo ele vai sofrer. Mas, gente, vamos falar um pouquinho de motivação? Quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla, né? Motivação. A motivação de um terapeuta de verdade é o amor, né? O que é amor? Difícil definir, né? O que é amor? Difícil traduzir em palavras uma coisa tão maravilhosa que é o amor. Bom, eu já vou falar logo disso nessa live, porque todas as lives, todos os vídeos
eles têm essa motivação, todos eu vou dar uma pincelada nisso, amor. Não tem como, na minha opinião, separar a nossa profissão dessa palavra, tá? Então, o que é amor? Bom, basicamente, né, eu definiria da seguinte forma, que o verdadeiro amor, ele me motiva a abrir mão de algo muito importante para mim, em função de outra pessoa, para ver o bem, de fato, o bem mesmo, tá? Bem com todas as letras maiúsculas, de outra pessoa. O amor tem a ver com distribuir, né? Distribuir, partilhar, doar, multiplicar, são verbos que têm a ver com amar, né? O verdadeiro amor, gente, é abnegado. Ele nos capacita, ó o que eu vou falar, na minha opinião, tá? Isso aqui eu não tirei de lugar nenhum, na minha cabeça. Ele nos capacita a nos tornar qualquer coisa pro bem do outro. O amor, ele é a energia mais poderosa do universo, na minha opinião, né? E que coloca qualquer objetivo em movimento numa velocidade proporcional ao tamanho desse amor. Então, se eu quero muito, se eu ponho muito amor em alguma coisa, algum objetivo meu, ele vai mais rápido. Porque o amor, ele tem esse poder, ele tem essa força toda, né? Se você fica dividido, não vai tanto, assim. Você vai mais travadinho e tudo, né? Joyce falou que às vezes não é amor pelo cliente, sim dó, o que é perigoso. Exatamente, porque o verdadeiro amor, você vai fazer alguma coisa, né? Você vai fazer alguma coisa pelo seu cliente, algo que te abnega, inclusive. É desconfortável, Marcela, terapeuta, pra mim é desconfortável mexer na dor do meu cliente. Eu não fico confortável de ver o meu cliente sofrendo. Então, eu abro mão do meu conforto em função de um bem maior do meu cliente. Isso é amor. Se eu fico com dó dele, eu não estou proporcionando para ele uma melhora de fato. Eu torno ele dependente de mim e das terapias naturais ou qualquer terapia que seja, né? Então, qual é a sua motivação? Por que você faz o que você faz? Por que você escolheu ser terapeuta? Quem é você? O que te move? Onde você quer chegar? Você ama mesmo o seu cliente? De verdade? Você quer mesmo ajudar o seu cliente? É mesmo por amor? Gente, para e pensa se é, porque se não for, não tem problema nenhum. Na verdade, é até bom se você olhar logo se é ou não, que dá para resolver, entende? O que não dá não é sim, Marcela, é sim, não quero nem pensar nisso, porque vai que não é. A gente faz isso, a gente se sabota, né? Não, pensa sobre isso. Por que você escolheu ser terapeuta? Tenha medo de descobrir o que tem aí dentro, não? Porque descobrindo a gente resolve, né? Roberta falou aqui, né? Amar muitas vezes é fazer o cliente acessar a realidade dele, mesmo com dor. E a realidade dói, né? A realidade dói. Ver de fato o que está acontecendo, os padrões repetindo, né? A dor, como a dor dele, o trauma dele do passado afeta o dia a dia dele. Isso tudo dói mesmo. Então, nosso amor por esse cliente é que vai ajudar a gente, motivar a gente a fazer esse movimento, que vai de fato torná-lo independente. Ele vai saber viver independente de ter uma pessoa ali orientando ou não, porque ele já aprendeu a se ouvir. Ele aprendeu a ser de verdade. Ele é ele de verdade, sem a dor, né? Bom, ele foi castrado, seu cliente foi castrado, ele foi podado, ele foi embotado em suas emoções. E a dor dele tá lá dentro, perto dessas emoções, sugando a energia dessas emoções e mantendo tudo como está, de acordo com as coisas que ele aprendeu na vida. Então, por amor, o que você vai fazer? Você, terapeuta que tem a habilidade de trabalhar a dor desse seu cliente, você vai acessar, você vai tratar, você vai tentar ajudar e resolver. A Elaine falou, mas vai doer para curar ou doer para sempre? É escolha, exato, né? Exatamente. O cliente também tem essa opção, bem lembrada, Elaine, você me lembrou aqui, ó, o cliente ele tem a opção de não querer mexer e tá tudo bem, tá? Tudo bem, ele tem esse direito com a própria vida, de liberdade, né? De fazer o que ele quiser com a dor dele. Se ele não quiser mexer, ele não precisa mexer.
nós não vamos obrigar. Mas acontece comigo de cliente chegar com medo de mexer na dor. E com o tempo da terapia, se sentir tão à vontade, eu falei disso na última live da confiança, se sentir tão à vontade que eu falo, vamos, eu te ajudo, você vai conseguir. E a pessoa topa mexer na dor. Dificilmente, olha, eu não consigo nem lembrar, mas deve ter acontecido, de pessoas falando, não quero. Normalmente, é tão acolhedor o ambiente que eu proporciono, que eles passam a ter coragem de querer. E eu espero o tempo deles também, né? De cada um deles, que é diferente, de querer. Daqui a pouco eu falo sobre isso, sobre preparar o seu cliente para isso. Tem a ver com isso também. Muito bem, né? Você entendeu, então, até aqui, que a dor do seu cliente é como se fosse um parasita que suga as energias das emoções primárias dele. Imagina um parasita sugando quem ele é, a essência dele. Você não vai tirar esse parasita? Tem certeza que você vai deixar lá? Você é terapeuta, você sabe o que está acontecendo. Você vai fazer isso? É por amor que você atende ele mesmo? Pensem sobre isso, né? Na definição do amor, eu falei que uma pessoa que ama abre mão de si em função do outro, né? Quando o terapeuta tem esse perfil de tratar e ressignificar a dor do cliente, do que ele está abrindo mão? Do que o terapeuta abre mão quando ele decide tratar a dor do cliente? Eu falei do conforto, né? Porque é confortável, é desconfortável ver o cliente acessando a dor dele. Então, quando o terapeuta, ele acessa, né? Ele trabalha dessa forma, mexendo mesmo na dor, levantando e resolvendo e ressignificando essa dor, ele torna a prática dele com frequência desconfortável. Né, num primeiro momento, igual a Elaine colocou ali, é lindo de ver e viver esse momento, exato. Quando a gente realmente consegue levantar e fechar a dor, é delicioso para o terapeuta, muito gostoso, para o cliente com certeza, mas para nós também. Mas na hora que a gente levanta, fica desconfortável, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tá bom, Deise, bom trabalho. Deise tá indo trabalhar, gente. Depois você assiste o finalzinho. A gente está abrindo mão também da aprovação do cliente, né? Porque olha só, da amizade dele, porque não que vá acontecer isso, né? Normalmente fica tudo bem, né? Sempre fica tudo bem quando o terapeuta faz com habilidade. Mas o que no fundo um terapeuta sente quando ele vai levantar a dor de um cliente? Ele sabe que ele está cutucando em coisa ruim, e que o cliente não vai ficar feliz com isso, né? Ele tá ali para isso, mas não é gostoso. Então, para o cliente ficar chateado, para o cliente ficar com raiva, a gente fica com esse medo. Nunca aconteceu comigo do cliente ficar com raiva, chateado, não. Mas a gente tem esse medo da desaprovação do cliente. A gente abre mão disso, né? De parar de ser boazinha para o cliente, aquela terapeuta boazinha, vem cá, nanana, colinho o tempo todo. A gente abre mão disso em função do bem-estar dele, em função de uma melhora efetiva dele. Ele não entende que tem um parasita ali sugando a energia das emoções primárias dele. Mas você, terapeuta, entende, você sabe disso. Então você tem uma responsabilidade sobre o que você sabe, né? Bom, outra coisa que o terapeuta abre mão, porque já era uma série de medos ali naquele momento em que ele vai acessar a dor, né? Ele abre mão da agenda. Falei disso em alguns vídeos nessa semana que passou, né? Ele abre mão da agenda. O cliente pode não entender, né? Não gostar e não voltar. Isso pode acontecer, né? Além disso, falei um pouquinho, né, do conforto. Mas outra coisa relacionada ao conforto é porque levantar a dor do cliente dá trabalho. Dá muito mais trabalho. Uma sessão de tratamento de algum trauma é muito mais trabalhoso, gasta muito mais energia do terapeuta do que uma sessão que você vai ali, né, fazer um reflexo, conversar sobre alguma coisa, acessar alguma coisa. Dá muito mais trabalho, demanda muita energia, demanda inteligência,
do terapeuta, ele tem que raciocinar o tempo todo, ele tem que estar atento, dosar tudo que fala, ver se a dor foi toda, se acessou tudo, para baixar ela toda depois no final, testar se baixou. Dá muito trabalho fazer uma sessão excelente, uma sessão de verdade de tratamento da dor, né? De ressignificar essa dor. Então, a gente abre mão de muita coisa. Nós, terapeutas, a gente abre mão de muita coisa quando a gente decide acessar a dor do cliente. Aí eu volto e pergunto: é por amor que você decidiu ser terapeuta? Você faz isso? Você abre mão de você, do seu conforto, da sua agenda, da aprovação do seu cliente. Você abre mão dessas coisas em função de um bem maior que você sabe que é melhor para o seu cliente, ele acessar a dor. Você faz esse movimento? Você proporciona essa liberdade para o seu cliente? Bom, um terapeuta de verdade, que ama o que faz e ama cada vida que toca, não está preocupado com o que é confortável para ele, mas com o melhor para o cliente. Ele só vê sentido no ajudar de fato aquele cliente a saber quem é, em essência, sem os traumas, para embotar ou castrar qualquer traço da personalidade dele. Né? É justamente esse amor pelo seu cliente, como indivíduo, que vai te dar o bom senso de saber a hora certa para levantar a dor e também como tratar essa dor, como fazer esse processo de forma individualizada e personalizada. E além disso, além de tudo isso, ele, por amor, esse terapeuta ele vai preparar esse cliente para esse momento. Não é do nada, joga lá, Marcela falou que se eu amo meu cliente eu tenho que tratar a dor, então é hoje. É hoje? Não, você vai preparar o seu cliente antes, né? Aqui eu vou falar agora de 4 passos para levantar a dor. Antes de você levantar a dor do seu cliente, é importante que você dê 4 passos com o seu cliente para de fato conseguir isso de forma efetiva e excelente, para de fato ser uma terapia de verdade, né? Então vamos lá. Primeiro passo, anotem aí. Escolham uma técnica. Capacitação excelente e especializada em alguma técnica de tratamento de trauma. Marcela, eu fiz especialização, inclusive eu tenho várias técnicas de tratamento de trauma. Ótimo, ótimo, sensacional. Mas aí eu vou colocar uma situação agora. Um médico que acabou de fazer sua especialização em dermatologia ainda não é expert ou bom no que ele faz. Ele acabou de fazer. Ele sabe pra caramba, mas ele não é especialista nisso, né? Ele não vai conseguir identificar qualquer problema na pele. Concorda? Falta uma coisa muito importante para ele: experiência. E para nós também, né? É a experiência que vai te dar a expertise para se tornar realmente excelente, especializado na técnica que você escolheu, né? Para tratar trauma. Tem problema nenhum ter várias técnicas, só que eu acredito que o terapeuta fica dividido entre elas. E aí fica difícil realmente se especializar em uma. Mas, ok, não tem problema nenhum. Tente se especializar em uma ou mais de uma. Fique bom no que você sabe fazer, né? Teste, use, faça, estude, aprofunde no assunto. E pratique muito. Mas se você tem medo da dor do seu cliente, esse medo é tão grande que te paralisa, e aqui você está até repensando sua motivação, como é que você vai se especializar e você vai treinar isso? Não vai. Por isso que eu quis falar antes com vocês desses desafios que o terapeuta enfrenta, inclusive em relação à motivação. Então, primeira coisa, escolher uma técnica. Ou várias, não tem problema. Escolha uma técnica e se especialize nela. Fique boa, fique bom nisso que você tá aprendendo, ou que aprendeu, né? Domine essa técnica, segundo passo, domine essa técnica, ser especialista na técnica de forma que consegue ajudar qualquer pessoa com essa técnica, né? Só o tempo vai te dar isso, tem que ter paciência e persistência, né? Eu vejo às vezes terapeutas, a técnica não é boa, não me adaptei à técnica, porque eu fui fazer, não deu certo. Mas não vai dar certo assim, de primeira mesmo. Você não vai dominar a técnica de primeira. Você precisa praticar muito
para conseguir de fato dominar. Presta atenção, tenha paciência de, por exemplo, aplicou uma técnica lá de tratamento de trauma que não foi legal, que não deu muito certo. Em vez de abandonar a técnica, em vez de ficar com raiva da técnica, em vez de ficar se sentindo mal, dignamente, assim, com a cabeça erguida, pare e pense o que aconteceu. Escreva sobre isso, conversa com outro terapeuta sobre isso. Eu quero também abrir uma linha aqui, vamos ver quando a gente consegue montar isso também, mas eu queria muito ter um espaço, a clínica já é isso para os que moram aqui em BH, né, região, um espaço de convivência entre nós. A gente precisa ter essa coisa da troca. Eu tenho muita coisa para passar para vocês têm muita coisa para passar para mim. Então, pouco que eu tô convivendo lá com os terapeutas da clínica, a gente já aprendeu tanto uns com os outros, sabe? Momento de café que a gente senta ali, toma um cafezinho, troca uma experiência, troca uma ideia, troca... Ah, aconteceu isso com o meu cliente, o que você acha que eu devo fazer? A gente dá sugestão, a pessoa, legal, vou fazer isso. A gente precisa disso, né? Desses momentos juntos mesmo. Mas, assim, a ideia é que você não abandone a técnica, que você pense no que aconteceu. Mas, às vezes, por conta de uma coisa que a gente tem, que é uma pressa, um desespero de ser bom no que faz com que a gente nem queira pensar, não, o problema está na técnica, não sou eu, não vou nem pensar sobre isso. Então, não, qual técnica que eu vou aprender agora para poder resolver esse cliente? Porque o problema está no cliente ou na técnica. Em mim, não. Não é eu que não soube usar. É a técnica ou o cliente. Só que isso é um problema de autoestima baixa do terapeuta. Não, aqui, ó, o problema pode estar em mim mesmo, peraí. A autoestima, a dignidade, né? O problema pode estar em mim, deixa eu ver o que aconteceu, o que eu posso fazer para da próxima vez a coisa funcionar melhor. Tá, gente? Então, é isso. Eu acho que a gente deve pensar um pouquinho mais, né? E dominar mesmo, se permitir, dar tempo para sua experiência, para sua prática terapêutica, para você conseguir realmente dominar a técnica. Às vezes a gente não dá esse tempo para a técnica, ou para a gente, na verdade, né? Dominar a técnica. Isso será muito bom, Roberta. Terapeuta que pula de galho em galho, desanima, cansa. Exatamente. Né? Muito bem. Em breve, gente, eu vou fazer uma live sobre uma técnica que eu domino, né? Muitos de vocês já conhecem. E até hoje eu consegui ajudar todos os meus clientes só com ela. Então, assim, é uma técnica que eu realmente domino mesmo. E eu vou falar sobre como ficar expert em uma técnica. Não que a minha... que a que eu dominei é soberana, de jeito nenhum. E todas as outras que eu conheço são maravilhosas. Mas o que acontece é que o terapeuta não domina nenhuma. Esse é o perigo. Nenhuma técnica é soberana por si só, tá? Mas qualquer técnica pode se tornar soberana se exercida com excelência. Então, na minha prática, a técnica que eu uso é soberana para mim, porque eu fiquei expert nela, então ela é soberana para mim. Para você pode ser outra técnica, não tem problema nenhum. Mas tem que existir um domínio, senão você tem uma coleção de técnicas que você não... O que você faz com elas? Não consegue usar, não consegue aplicar. E vai buscar novas, porque o problema só pode estar na técnica ou no cliente. Né? Não, vamos dominar as coisas que vocês sabem. Vocês sabem pra caramba. Eu tenho certeza que vocês sabem pra caramba. Vocês são super estudiosos. Olha a hora que vocês estão aqui nessa live. Vocês são super estudiosos, vocês sabem pra caramba. Mas às vezes vocês duvidam disso que vocês sabem. Eu queria que vocês dominassem um pouco mais. Temos muitos terapeutas novos e muita coisa sendo divulgada. Os novos têm que tomar muito cuidado, não é uma crítica, e sim um alerta exato. Concordo, Elaine. Inclusive, eu acho que a próxima live eu vou olhar ali, não tenho certeza se é a próxima ou a... Olha o tema da live, ofertas infinitas de cursos. Ofertas infinitas de cursos. Gente, o terapeuta de verdade, você que tá aqui, ou quem for assistir depois também, só de vocês estarem assistindo isso aqui, significa que vocês gostam de estudar. Vocês querem aprender. Eu também. Elaine também. A gente ama estudar mesmo. Que bom, é para continuar assim. O terapeuta tem que estudar mesmo, né? Adquirir cada vez mais conhecimento, com certeza. Mas a questão é
consegue aplicar o que você conhece? Esse é o ponto. E por que você busca esse novo conhecimento? Você sabe que linha que você está indo? Ou você está atirando para todo lado? Entendeu? É para fazer curso. Mas o curso que faz sentido para a sua linha de trabalho. Você precisa entender o que você está fazendo com a sua profissão. Senão você vai ficar assim... Tem trocentas técnicas, trocentas linhas de trabalho, qual que eu vou seguir? Não sei, né? Então eu quero ajudar vocês a escolher o curso que vocês querem fazer. Sabe? Você sabe escolher o curso que você quer fazer? Você sabe dizer sim ou não para certos cursos? E o que te motiva a dizer sim para certos cursos e não para outros cursos? Por que você faz o que você faz? Eu quero ajudar vocês nisso também. Terceiro passo para levantar a dor do seu cliente. Estabeleça confiança. Bom dia, Vivi! Seja bem-vinda. Estabeleça a confiança do seu cliente. E você, para estabelecer essa confiança, eu falei, né, na última live, né, a live sobre a confiança. O seu cliente confia em você? Lá eu ensinei 5 passos para estabelecer a confiança do seu cliente em você e no seu trabalho, né? Afinal, essa fase do tratamento que envolve acesso à dor é uma fase delicada, né? É bem delicado isso. E exige que seu cliente confie em você, né? Alguns terapeutas usam essa fase, o que eu acho bem complicado. Alguns terapeutas usam essa fase para estabelecer a confiança. Não, eu vou mostrar que eu sei, vou levantar a dor, a pessoa vai sofrer horrores e ela vai ver que ela tem trauma. E aí ela vai querer voltar. Tá certo isso, gente? Bom dia, Malu! Saudade! Seja bem-vinda. E aí, será que é por aí mesmo? Eu não recomendo isso, pelo amor de Deus, tá? O cliente, ele já deve confiar em você quando você for acessar a dor dele. Não use esse momento de terapia para acessar a dor do seu cliente. Você não precisa validar que você sabe. Se você tem autoestima, se você é um terapeuta de verdade que tem sua autoestima num bom grau, você não vai precisar provar nada para ninguém, nem para o seu cliente, que você sabe alguma coisa. Ou vai ter uma live sobre autoestima, tá? Vou dar umas dicas para vocês aqui, melhorar essa autoestima aí. E aí, não é o momento de estabelecer a confiança. A confiança, ela é antes, tá? Eu vou ensinar para vocês, em alguns vídeos aí, como que um passo a passo melhor, assim, mais detalhado, de como preparar o seu cliente de fato para esse momento, de como estabelecer essa confiança. Eu falei, né, na última live, de você entregar algo novo para o seu cliente, né? Isso estabelece a confiança. Ele sai da sessão tendo feito uma boa autoanálise dele e com algo novo para ele aplicar para a semana. Então, isso estabelece a confiança dele em você. É uma das coisas, né, que estabelece essa confiança. Então, é isso que você tem que fazer antes de acessar a dor, tá bom? Não adianta ter vários meios de transporte na garagem de casa e não estar habilitado em nenhum, não vai sair de casa. Perfeito, Elaine, exatamente. Quarto passo, preparar o cliente devidamente. A ideia não é fazer o seu cliente sofrer desnecessariamente. A ideia é acessar a dor dele na medida certa, na medida em que ele suporta, tá? Conhecendo bem o seu cliente, entregando para ele a educação emocional que ele precisa e que vai dar a devida estrutura para ele realizar de forma efetiva, né, a vida dele, transformar essa vida na vida que ele quer ter, aí sim você consegue prepará-lo para acessar a dor. Você vai estruturar o emocional para que ele, com esse emocional forte, ele consiga acessar a dor de forma efetiva, de forma digna também, porque você não quer que seu cliente fique acabado, destruído, de cama a semana inteira. Você vai dar uma estrutura para ele antes dele acessar a dor, né? E aí você, com essas atitudes, faz a sua parte muito bem feita para que seja um sucesso essa transformação, essa ressignificação da dor dele. E aí ele sai transformado dessa terapia de verdade. Bom, resumindo essa nossa conversa toda, vamos resumir. A gente viu o que hoje? Que o nosso cliente nos procura com sérios problemas emocionais devido à dor que ele carrega e que embota, impede ele de saber quem ele é e de construir para ele a vida que ele quer ter, que ele nem sabe qual que é.
Então, se você ama o seu cliente e quer de fato ajudá-lo no sentido de arrancar esse mal pela raiz, é importante que você escolha e domine uma excelente técnica de ressignificação de traumas. Além de estabelecer a confiança, que está lá na live passada, e prepará-lo devidamente para esse momento delicado da terapia dele, da fase terapêutica dele, do processo terapêutico dele, que é de acesso e de ressignificação da dor, tá? Baseado nisso, eu quero que vocês pensem em umas coisas. Reflexão, momento de reflexão. Vamos lá. Você fez isso por você para, de fato, prover isso para o seu cliente? Você fez? Como foi o seu processo terapêutico? Você se tratou? Primeira coisa, você se tratou? Segunda coisa, como é que foi isso? Como é que foi esse processo terapêutico? Você acessou a sua dor? Você se permitiu? Você já consegue ser você em sua essência, sem a dor sugando a energia das suas emoções primárias? Ou pelo menos está inserido num processo terapêutico honesto? Ou você só vai lá e faz a sua reflexoterapia, olhinho essencial, floralzinho ali, como é que é isso? Auriculozinho para ficar bem? Não tem nada contra que eu faça minha reflexão semanalmente. Mas como que é o seu processo terapêutico? Você já passou por isso que você está querendo oferecer para o seu cliente? Como é que você pode querer proporcionar isso para o seu cliente? Se você, de fato, ainda não se submeteu, ainda não se permitiu acessar quem você é verdadeiramente sem os seus traumas. Não dá. É humanamente impossível. Então, pare e pense um pouquinho sobre isso, gente. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. Acho que não. Tá tudo bem. Não perdi nada, eu acho. E isso mesmo, Roberto. O terapeuta tem que ter vivido a técnica que apresenta de modo honesto. Só levamos o outro até onde fomos, né? Exatamente. Então pensem sobre isso, sabe? Né? Eu acho que a gente sempre tem que estar revendo algumas coisas. Eu mesma sempre estou pensando sobre o meu processo terapêutico. Eu sempre preocupo se eu tenho alguma coisa pendente. E assim, é uma coisa que a gente sempre está descobrindo, né? Eu sempre descubro coisas novas sobre mim. Às vezes algumas coisas que eu não tinha visto antes, que precisa ser resolvida em terapia. Claro que por eu já ter feito todo o processo de tratamento de trauma, eu consigo acessar essas coisas com mais tranquilidade. Eu não precisaria tanto de um tratamento, de um trauma para resolver algumas coisas, mas a gente está sempre descobrindo coisas novas sobre a gente, né? E com a estrutura que eu fui ganhando com o tempo, eu consigo lidar com essas coisas novas que eu vou descobrindo sobre mim e resolver e me reposicionar. Mas por quê? Porque eu não tenho a dor sugando a energia das minhas emoções primárias. Eu consigo ver o que me deixa triste, eu consigo perceber o que me deixa com raiva e consigo me posicionar do meu lado por causa da dor. É terapia eterna para nós, né, Roberta? Eu também acho. Viu, gente? Ó, 7h52. Passou rápido, falei até babar, como sempre. Precisamos do outro sempre. Sai uma couraça, tem outra. Exato. Ainda mais nós, terapeutas, a gente tem que estar ali, ó, em diazinho, porque é nosso emocional que vai estar lá dosando o emocional do outro. Então, a gente tem que estar mesmo sempre se cuidando. O cliente, ele, na minha opinião, ele até pode ficar sem terapia, mas nosso objeto de trabalho é o nosso emocional. É o nosso emocional, o nosso inconsciente que dosa, que absorve, né, o que vem ali do outro, é o que te proporciona uma percepção de como o cliente está. Então, é importante que a gente se cuide, gente. Bora se cuidar. Muito obrigada, gente, pela atenção, por esse tempinho, por ter me acompanhado, por ter me ouvido falar esse monte de besteira, que não é. Muito obrigada mesmo. Tenham um bom dia. Sexta-feira temos live de novo, mas temos vídeos aí pra semana. Prestem atenção, fiquem atentos. Muito obrigada. Um abraço, um excelente dia.